meditar no seguinte tema: todos os caminhos levam a Deus. É um ditado que existe há muito tempo, muita gente conhece, muita gente fala e muita gente acredita nesse ditado. E eu gostaria que a gente estivesse analisando até que ponto isso é verdade, se é que isso é verdade. Todos os caminhos levam a Deus? Eu acredito que esse provérbio nasceu daquele antigo provérbio que todos os caminhos levam a Roma. É verdade. Todos os caminhos levam a Roma. Qualquer estrada, qualquer rua, viela, qualquer beco que você pegar, você vai chegar em Roma. Mas a Deus não. A Deus só tem um caminho. Há alguns dias eu estava conversando com uma pessoa, um senhor bastante idoso, já deve estar ali na casa dos 80. Eu estava falando do meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Jesus para mim não é religião, Jesus é um relacionamento pessoal. Ele é meu amigo. Eu acho que eu não sou amigo dele como eu gostaria de ser, mas ele é meu amigo. É meu companheiro, é meu guia. Eu olho para a minha vida desde o passado até os dias de hoje, desde que eu nasci, ou melhor, até para antes do meu nascimento. Minha mãe teve 5 abortos. De 10 filhos, eu poderia ter sido um deles, mas por milagre eu escapei. Estou aqui, eu nasci. Minha mãe contava, quando ainda tinha mente boa, que quando era pequena eu passei por uma situação muito difícil. Eu devia ter uns 2 ou 3 anos de idade e saía andando devagarzinho, brincando no quintal da casa da fazenda que a gente morava, e fui entrando no meio das vacas bravas, todas vacas bravas com bezerrinho novo. E elas foram fechando um círculo em torno de mim. E a minha mãe não sabia o que fazer, não podia entrar porque elas eram muito bravas. Então teve que chamar alguém para vir tocar aquelas vacas para poder me tirar de lá do meio delas. E eu fui preservado com vida. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, não sei dizer ao certo. Eu lembro que eu estava indo com a minha mãe por uma descida. Eu, a minha mãe e o meu irmão mais novo. Como ele era o caçula, minha mãe tinha dado a mão para ele. E eu ia acompanhando os dois, um pouco para trás. Eu lembro da cena como se fosse ontem. Tinha uma plantação de goiabeira lá perto do aterro, da lagoa, e pouco antes de chegar lá na baixada, de repente, eu não sei porque, eu olhei para trás e vi uma baita de uma cobra que vinha atrás da gente com a linguinha para fora assim. Eu era criança, inocente, não sabia, não tinha noção do perigo. E eu só disse para minha mãe: mãe, tem uma cobra aqui atrás. E minha mãe olhou e quando ela viu aquela cobra, ela se apavorou. Me pegou pela mão e saiu correndo com tudo até chegar lá embaixo. Aí ela subiu um pouco na porteira e gritou para os mais velhos que estavam lá em casa que não descessem para lá que tinha uma cobra. E nós fomos levar o almoço do meu pai, atravessamos o pasto, passamos por trás da casa da fazenda. A roça do meu pai ficava depois de um capãozinho de mato. Levou o almoço para o meu pai, nós voltamos e a cobra não estava mais lá. Mas sabe, são coisas assim que me levam a pensar que o Senhor me guardava quando eu não conhecia. Por quê? Por quê? Porque Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Me livrou do aborto, me livrou do perigo das vacas, de bezerro novo, me livrou daquela cobra, me livrou de tantas outras coisas. Trabalhei 13 anos na lavoura, andando no meio de urutu cruzeiro e cascavéis e corais e dormideiras, e nunca aconteceu nada. Trabalhando no café, apanhando café, colhendo laranja, sabe? Porque é um Deus de amor. Agora, eu andava em caminhos tortuosos. A religião deturpou tudo. E não adianta falar de uma ou duas religiões, são todas as religiões. Quando a pessoa entra pelo caminho da religião, ela começa a ter muita religiosidade, mas nenhum amor ao próximo, nenhum amor à palavra de Deus. E também não adianta você ter amor ao próximo e você não ter amor na palavra de Deus, porque as nossas obras, elas são como o trapo da imundícia. Disse Isaías no capítulo 64, versículo 6, as nossas justiças são como um trapo da imundícia, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então não adianta você ter boas obras, porque diante de Deus as boas obras não significam nada, 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 ou menos do que nada.
Porque as boas obras são feitas por pessoas pecadoras e Deus quer santidade, Deus quer temor. Então você para pensar, você imagina, Deus deu 10 mandamentos e como é que nós não temos santidade? É que nós não conseguimos obedecer os 10 mandamentos. Você não consegue. Para começar, o catecismo mudou os 10 mandamentos, só para começar. E isso é coisa que a religião faz, ela muda a palavra de Deus, ela cria novas regras, ela deixa de lado as regras de Deus e estabelece outras regras. Compara os 10 mandamentos do catecismo com os 10 mandamentos da Bíblia. Êxodo capítulo 20 tem os 10 mandamentos. Você vai ver que alguma coisa ali não está batendo, alguma coisa está fora. Pode ser qualquer tradução da Bíblia, pode ser Bíblia do Testemunho de Jeová, pode ser Bíblia evangélica, pode ser Bíblia católica, pode ser qualquer tradução da Bíblia. Você vai perceber que os 10 mandamentos da Bíblia são diferentes dos 10 mandamentos do catecismo. Então, não são todos os caminhos que levam a Deus. O caminho da religião não leva a Deus. O caminho das obras também não leva a Deus. Porque por melhores obras que você faça, vai chegar um momento que você vai se perder, você vai falhar. E Deus é perfeito, então as suas obras serão reprovadas diante da perfeição de Deus. Você pode dizer, bom, então basta eu ter fé, mas a sua fé é insuficiente para gerar salvação. Porque a sua fé também é imperfeita, uma vez que ela é a fé de um ser imperfeito. Ou ela não tem endereço certo. A fé não é uma coisa que você leva no bolso, não é uma coisa que você tem na mão para usar quando precisar. A fé é um dom de Deus. E a fé tem que ter endereço certo. O endereço da nossa fé tem que ser a obra perfeita, a santidade, o sacrifício perfeito. O povo de Israel ofereceu sacrifício de animais por muitos séculos, por milênios. Mas um dia, de acordo com o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Deus enviou Jesus. E Jesus veio, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, uma vez que nós não conseguiríamos, cumpriu toda a lei de Moisés, foi perfeito na sua maneira de viver. Depois ele morreu pagando um preço caríssimo. Depois de ter sido literalmente arrebentado pelo chicote do soldado romano, então ele foi levado para uma cruz, onde ele derramou até a última gota de sangue, oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Após a sua morte, Jesus foi posto num sepulcro. A doutrina cristã é uníssona em dizer a mesma coisa. Ele ficou morto por 3 dias, mas o Espírito de Jesus vivia. O apóstolo Pedro diz numa de suas cartas que o Espírito de Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Então o Espírito dele não morreu, só o corpo. O Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra é até meio complicada, meio difícil de entender, mas dá a entender que Jesus foi no inferno pregar o Evangelho para aqueles que já haviam sido perdidos, para que eles pudessem ser julgados no dia do juízo final. Olha, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, garantindo a vitória daqueles que hão de crer nele, daqueles que creem nele. E quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos por cerca de 40 dias. Nós não sabemos o que ele fez na terra nesses 40 dias. A Bíblia não revela. Mas isso não é importante. Lá em Deuteronômio, Moisés deixou bem claro que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, não precisamos indagar sobre isso. Precisamos sim refletir sobre aquilo que foi revelado. E depois de 40 dias, então, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Ele disse, olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu virei outra vez para buscar quem me pertence. E vocês saiam e vão pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Então nós podemos entender daí que a nossa salvação vem de uma fé viva na pessoa do Filho de Deus, Jesus, através das Sagradas Escrituras. Foi Jesus mesmo que disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Ele também disse no grande dia da festa em Jerusalém, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva manarão do seu interior. Então a pessoa é Jesus, o nosso endereço é Jesus, a nossa fé tem que ser direcionada a Ele, somente a Ele. Porque nós não temos outro Salvador, nós não temos outro intercessor, nós não temos outro mediador. Paulo disse na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que ofereceu-se a si mesmo em preço de salvação por todos nós. Então é a Ele que nós devemos direcionar a nossa fé. É a Ele que nós devemos endereçar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança de ressurreição, de vida eterna, de ser salvos, de ser perdoados. Lá na carta aos Hebreus, o autor diz assim que Jesus, sendo humano, ele compreende as nossas fraquezas e pode salvar perfeitamente aqueles que se aproximam dele para ser salvos. Então, através de Jesus, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Dá para concluir que não são todos os caminhos que levam a Deus. Se você for pelo caminho Antônio, você não vai chegar a Deus. Se você for pelo caminho José, você não vai chegar a Deus. Se você for pelo caminho Pedro, você não vai chegar a Deus. Você só vai chegar a Deus se você for pelo caminho Jesus. Por que pelo caminho Jesus? João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz bem claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, apenas Ele. Lá em Atos 4:12, o apóstolo Pedro também diz bem claramente no seu discurso no dia de Pentecostes que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só Jesus salva. Ou você direciona a sua fé para Ele, ou você endereça a sua fé a Jesus, ou você estará perdido para sempre. Eu oro a Deus para que abra a sua mente nesse momento, que os seus olhos se abram, que a sua mente se abra, que você deixe de lado a religiosidade e passe a ter um relacionamento pessoal com Deus. Uma coisa que me chama muita atenção no filme A Cabana, há um momento em que aquele homem pergunta para Jesus ali no filme e diz para ele assim: mas os mandamentos e as regras? Ele disse: olha, eu não quero escravos, eu quero amigos. Então deixa a religião de lado e passa a ter um relacionamento pessoal com Ele. Como isso é possível? Simples, comece a falar com Ele, fecha a porta do seu quarto, desliga o celular, desliga a televisão, desliga o telefone, tira do gancho, tira o telefone do gancho e começa a orar. Dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. Fale com Ele até vocês dois se tornarem grandes amigos.